Olá, meu nome é Jackson, mas você pode me chamar de Jack. Pessoal, estou gravando esse vídeo aqui para vocês. Eu queria falar um pouquinho hoje sobre como ser cheio do Espírito Santo, ou como deixar-se encher do Espírito Santo. Eu tenho notado que nos nossos dias, com o ressurgimento da teologia reformada, principalmente no Brasil, onde nossas obras são traduzidas, muita coisa que chega aqui, é editada. Por exemplo, tem um livro muito legal, com várias doutrinas bíblicas, e uma editora que eu amo muito aqui no Brasil, muito, ela tirou simplesmente o capítulo do Espírito Santo. E não, isso é apenas um caso, entendeu? Mas muitos livros, relatos de manifestações extraordinárias no ministério de homens que nós admiramos muito, de homens que seguiam a teologia reformada. Quando esses relatos chegam no Brasil, eles são editados, eles são cortados por um grupo de pessoas que não tem interesse algum que essas doutrinas, que essas manifestações sejam conhecidas pela igreja brasileira, tá? Essa é uma questão que eu queria chamar a tua atenção. Segunda coisa é que nós vimos de um contexto de um crescimento explosivo da igreja pentecostal, da igreja mais carismática. Houve um crescimento muito grande e muitos ensinadores dessa igreja, desse meio, acabaram escandalizando o nome de Jesus, acabaram, de certa forma, manchando o nome de Jesus com escândalos, com muita coisa ruim. O que aconteceu no meio de tudo isso? O diabo plantou dentro da igreja uma desconfiança com os dons do Espírito, uma desconfiança com as manifestações do Espírito, uma desconfiança com tudo que vem do meio mais carismático. Então hoje, há um tempo atrás, eu postei na internet o texto de Paulo aos Tessalonicenses, quando manda não extinguir, não apagar o Espírito. E uma pessoa deu uma risada e disse, como é que faz isso? Paulo, esse mandamento é direção da igreja. Ou seja, nós temos a incumbência de não apagar o Espírito, de não extinguir ele na nossa vida. Eu quero ler um texto para vocês em Efésios capítulo 5, e o verso 18 diz assim: e não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão. Tradução da Nova Almeida Atualizada, fenomenal. Mas deixem-se encher do Espírito, que é o Espírito Santo, tá? Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, qual é a ideia que Paulo tem aqui quando fala isso para a igreja de Éfeso? Bom, vamos lá. Primeiro que ele faz um contraste da embriaguez causada pelo vinho com a manifestação do Espírito. Isso dá uma ideia de controle. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa controlada pelo Espírito. Só que existem mais ou menos no Novo Testamento duas linhas que falam do enchimento do Espírito. Uma linha paulina e uma linha lucana. O problema é quando lemos os textos de Paulo, queremos ler com a lente de Lucas. Ou como quando lemos os textos de Lucas e queremos ler com as lentes de Paulo. O fato é que Paulo vai se pautar, vai se focar muito, sim, na questão da vivência, da fé sendo vivida nas particularidades mais simples do dia a dia, no caráter. Mas é inegável também que Lucas vai se focar na questão da operosidade do Espírito por intermédio de sinais, maravilhas, curas, línguas estranhas, profecia. Ele vai destacar essa manifestação do Espírito nessa questão. Mas vamos lá. O que Paulo está falando aqui? Por que ele diz, como está na tradução aqui da Nova Almeida Atualizada, deixem-se encher do Espírito? A ideia que eu queria que vocês tivessem hoje aqui e gravassem na cabeça de vocês é a seguinte: imagine o Espírito Santo como um vento, como um enorme vento, tá? O Espírito Santo é um vento. Imagine você como sendo um barco a velas, com suas velas baixadas. O Espírito, como sendo esse vento, está sempre soprando. Nunca para. Só que se você estiver com as velas abaixadas, o seu barco não vai andar. A ideia que Paulo está dizendo aqui é literalmente essa: levante as velas. Levante as velas. Levante as velas.
O ato de levantar as velas vai fazer com que o barco movimente. O barco não vai movimentar pelo teu poder. Isso quem está fazendo é o vento. Mas o vento já está soprando. O vento já está empurrando. Nós devemos levantar as velas. E como que nós levantamos as velas? Verso 19. Falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais. Ou seja, cantando entre vós. A ideia aqui de comunidade, pluralidade da vida cristã. Nós vivemos isso no dia a dia, tá bom? Então nós nos enchemos do Espírito Santo quando cantamos em comunidade, cantando, louvando ao Senhor de coração. Você já notou uma coisa, cara? Que as igrejas mais cheias do Espírito Santo são as que cantam mais alto. Já notou isso? Wayne Grudem, no seu capítulo 48, eu amo a sistemática do Grudem, cara. Eu gostaria muito que você lesse ela de capa a capa. A sistemática do Grudem, no capítulo 48, Meios de Graça, ele vai falar sobre quais são os meios de graça, tá? Primeiro, uma pequena definição, uma definição simples. Meios de graça são quaisquer atividades na comunhão da igreja que Deus usa para distribuir mais graça aos cristãos. O Grudem vai dizer que existem no mínimo 11 meios de graça. O ensino da palavra, o batismo, a ceia do Senhor, os sacramentos, né? A oração uns pelos outros, a adoração, a disciplina da igreja, a oferta, os dons espirituais, a comunhão, a evangelização e o ministério individual. Eu queria dizer para vocês aqui, resumindo tudo que eu disse, já falei demais. Se eu for resumir tudo que eu falei, eu posso resumir em uma única coisa. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Você quer ser cheio de Deus? Primeiro, rompa com os zombadores, aqueles que ficam zombando de igrejas carismáticas, de igrejas pentecostais, aqueles que ficam zombando. Alguns até fazem parte dessas igrejas. Rompa com essa gente. Pare de andar com essa gente. Pare de andar com esse tipo de gente. Segundo lugar, se exponha aos meios de graça. Muitos cristãos, não estou dizendo todos, mas muitos cristãos teriam suas depressões curadas se expusessem aos meios de graça. Eu me lembro quando a minha esposa e eu, nós perdemos um bebê. Nós perdemos o nosso bebezinho e nós ficamos sabendo que o nosso bebê não estava se desenvolvendo na barriga da minha esposa. Foi num sábado pela manhã, começo da tarde. Domingo nós estávamos na igreja, coração quebrado, coração totalmente esmigalhado. Mas nós estávamos nos expondo aos meios de graça. Nós estávamos nos expondo à ceia do Senhor. Nós estávamos nos expondo à pregação do Evangelho. Aquele domingo ainda preguei o Evangelho para a igreja. Nós estávamos nos expondo à leitura, aos cânticos. Nós estávamos nos expondo ao abraço, ao aconchego, aos irmãos que se achegavam após o culto e oravam por nós. Nós estávamos nos expondo ao corpo e ao sangue de Cristo. Nós estávamos nos expondo ao vento do Espírito que está soprando. Nós estávamos literalmente naquele sábado levantando as velas. Nós não tínhamos como andar com o nosso barco. Nós estávamos quebrados pela nossa tristeza. Nós estávamos destruídos pela angústia. Nós estávamos esmagados pela dor. Mas nós precisávamos do vento do Espírito. Então o que nós fizemos aquele dia? Nós levantamos as velas. E nós dizemos: sopra, Espírito. Sopra sobre nós. E eu me lembro que foi um tempo de muito enchimento do Espírito. Deixa eu dizer isso para você. Talvez os teus dias estão quebrados, angustiados. Talvez você sente que você está vazio, seco, oco de Deus. Levante as velas, meu irmão. Cante, cante. Como que uma pessoa passa um dia sem cantar um louvor a Deus? Eu não consigo entender isso. Eu não consigo entender. Aqui em casa nós não passamos um dia sem louvarmos o nome de Jesus. Eu estou dizendo louvarmos mesmo, com cânticos. Por isso que o manual de culto que eu escrevi tem um cântico. Se você não cultua em um culto, você não cultuou. Se exponha aos meios de graça. Coma o pão da ceia e beba o vinho com expectativa de estar comendo de Deus, de estar bebendo de Jesus. Se exponha, se coloque, ouça o Evangelho, se exponha ao Evangelho, se exponha aos irmãos e você vai com certeza ser cheio do Espírito Santo. Tá bom, pessoal? Falei demais, mas eu acho que esse vídeo era importante. Se você gosta do meu trabalho, se você gosta do que eu estou fazendo aqui na internet, se você gosta dos vídeos, de tudo que está ocorrendo, considere entrar em contato comigo pelo Apoia-se ou pelas contas que estão aqui embaixo. Se juntar ao ministério, tá bom? Patrocinar o que Jesus está fazendo aqui. Nós poderíamos fazer muito mais, alcançar muito mais. Vem muita coisa boa pela frente. Eu conto com você. Tá bom, pessoal? Falou!